Então, mais uma vez aqui, né? Vamos finalizar nossa matéria, dizendo assim, nós que passamos pelas etapas de virologia, bacteriologia, entramos em parasitologia. Dentro de parasitologia, as 2 últimas semanas, nós fizemos os trabalhos voltados para protozoários. Falta agora terminar, né, dizendo qual é a outra etapa. Naqueles meus exames de fezes, quais são as 2 formas que eu procuro? Uma eram os protozoários. Então lembra as doenças como a leishmaniose, a doença de Chagas, a amebias, elas são causadas por protozoários. E na eumentologia? A eumentologia, os seres já são de proporções maiores. Eles já pertencem ao grupo dos animais. A gente está falando de quem? De um grupinho chamado verme. Esses vermes, em algumas espécies, eles são capazes de desenvolver doenças. Essas doenças, então, ficam conhecidas como verminose. Quando se toca no assunto de verminose, a gente lembra que esses vermes, por terem uma proporção maior, são animais, já apresentam grupos de tecidos. Então lembra que lá na bactéria, nos protozoários, eles eram unicelulares, seres formados por uma única célula. Verme não. O verme, como já é um animal, ele já é pluricelular, um número imenso de células, e ele pode ter variação na sua reprodução. Nós podemos encontrar um grupo chamado de grupo monóico, os famosos hermafroditas, onde um único ser é capaz de gerar descendentes. E na sua maioria, nós temos os dioicos, di2. Eu vou ter vermes que vão apresentar dimorfismo sexual, ou seja, dimorfo, 2 morfologias sexuais, a morfologia masculina e a morfologia feminina. A maioria das verminoses, assim como aconteceu, como são parasitas, olha, região preferencial, região intestinal, já que uma das características do parasita é depender da alimentação. Então a região intestinal passa a ser o principal habitat desses seres a nível de organismo. Então as verminoses em geral são consideradas enteroparasitas. Nessa parte que inclui aí a classificação, os eumintos vão aparecer em 2 formas para a gente. Então vamos lembrar novamente nos protozoários. No protozoário você tinha um ser que vive dentro de você e que ele muda de forma quando sai de você. Dentro de você, lembra, ele era trofozoíta e fora de você virava um cisto. E nos vermes? O verme ele pode apresentar 2 formas. Dentro de você, em geral, sobrevive a larva. Essa larva infectante pode ou não ser eliminada. Na maioria das vezes, não. A larva permanece dentro de você e a fêmea é capaz de liberar ovos. Esses ovos, sim, esses vão sair nas fezes. Então, num exame laboratorial, uma das características da função do técnico é isso aqui, ó, diferenciar. Esse ovo não é igual a esse. Logo, eles pertencem a espécies diferentes. Então, no resultado do meu exame, o técnico analisou isso, ó. Eu encontrei ovos diferentes, cada um pertencente a uma outra espécie. Vamos relembrar alguns conceitos. Um deles dizia assim, lembra, o parasito é aquele ser que vive dentro ou sobre você. Lembra, endoparasita e o ectoparasita. Ele causa dano em você. Que dano é esse? Ele provoca o que a gente vai chamar de parasitose, tá? Que é a formação de uma doença, uma patologia causada por ele. Então, no parasitismo, trata-se de uma relação de população. A população de parasita, nesse caso vermes, com você, que passa a ser chamado de hospedeiro. Você está hospedando esses seres em você. Então, você passa a ser considerado um hospedeiro. Outros conceitos usados pela gente nos filmes anteriores, olha, eu posso ter um hospedeiro definitivo, aquele que vai apresentar a doença, que vai desenvolver a doença. Mas eu posso ser o hospedeiro intermediário. No caso da maioria das doenças, o hospedeiro indeterminado se trata de um animal. Lembra, um mosquito, um percevejo, um caramujo. Eles serão considerados hospedeiros intermediários da doença. Reservatório. Lembra da leishmaniose? Aquele cão que mesmo mordendo você não passa a doença.
Então, isso acontece população de hospedeiros nos quais o parasita vive apenas. Se multiplica, mas não é capaz de passar para você, eu dependo. Então, nesse caso, esse animal vai ser considerado somente um reservatório. E zoonose, zoo, animal. São aquelas doenças que nós vimos inicialmente, elas eram encontradas em animais. E por ocasião começaram a ser transmitidos ao homem. Então a gente lembra lá na leishmaniose, o mosquitinho transferia a doença de um cão para o outro. E começou a se adaptar a transferir para uma pessoa. Logo aí nós escolhemos, existem dois tipos de ciclo. Então no parasitismo, mono 1. Aquele ciclo que se completa usando apenas um tipo de hospedeiro, ou seja, saiu de um homem e foi alcançar um outro, não existe a formação de uma larva intermediária, então nesse caso, monoxênico. E o heteroxênico, ele necessita de uma outra espécie. Tá? Então lembra, olha, o plasmódio é o transmissor da malária. Como é que eu consigo pegar malária? Eu dependo da picada do mosquito, eu dependo de uma outra espécie para que ocorra a transmissão. Uma outra característica nos parasitos são justamente os termos usados aqui. Muitas vezes um parasita invade o seu organismo, mas por algum motivo ele acaba se alojando num órgão que não é o comum dele. Quando isso acontece em um lugar atípico, não era para ele estar ali, você considera esse parasita, seja ele protozoário ou verme, como um parasita errático. Ele está no lugar errado. E uma segunda forma está aqui. O que seria o desviado? A gente está falando de espécies. Então, muitas vezes eu tenho um verme ou um protozoário de uma espécie, um exemplo, um gato, que por residir próximo a você, você acaba se contaminando. É comum aquele verme em você? Não. Por isso vai haver dificuldade até no diagnóstico dele. Quando isso acontece, você coloca ou classifica esse parasita como um parasita desviado. Ele saiu de uma espécie, que é a espécie padrão dele, para atacar uma nova espécie. E por fim, uma classificação que nós já conhecemos desde o início. Eu considero como endoparasitas aqueles que invadem o meu corpo. Principalmente aqueles que vão para o intestino. E os ectoparasitas? Olha, estão em você, mas habitam a parte externa. Geralmente não invadem o hospedeiro. Olha, piolhos, moscas, carrapatos, pulgas, esses grupos são considerados, então, ectoparasitas. Como nossos últimos encontros são as verminoses vão ser consideradas, em nome técnico, eumintos. E nós temos dois grandes grupos na área clínica. Os plateumintos. Quem são os plateumintos? Eu defino o plateuminto pelo formato do corpo dele. Ele tem o corpo achatado, um corpo em formato de folha. Esses são plateumintos. E nós temos aqui, olha, repare, o corpo desse não é achatado. Vermes desse tipo têm o corpo cilíndrico, arredondado. Nesse caso aqui, você classifica como nemateuminto. Então, na fase clínica, repare, existem outros eumintos. Os eumintos de interesse para a gente estão aqui, ó, plateumintos e nemateumintos. Para finalizar, deixei aqui um quadrinho. Ele diz, quem foram os parasitas? Ó, protozoários, esse metazoário são os eumintos, meta de grande. Então, lá nos protozoários, nós classificamos os grupos, lembram? Os 4 grupinhos, de acordo com a locomoção. Então, ó, as amebas, aqueles que apresentam esporos, flagelados, com flagelos e com cílios. E hoje a gente começa esses grupos. Plateumintos e nemateumintos vão estar agrupados. Todos esses grupos aqui são vermes. E o que diferencia esses dois grupos? O formato do corpo. Corpo achatado ou corpo cilíndrico. Vamos continuar no próximo filme.